me ouvindo direitinho? Bom, pessoal, agora sim, Gustavo. Agora sim, aqui Agora estamos, ao vivo sim, e a vamos mudar cores. aqui. Muito bem, a imagem ficou melhorzinha também. É, Muito eu tenho- bem. Olha, não, mais ou menos combinado. O Gustavo vai guiar a conversa e aí a gente vai bater um papo, vai ser um bate-papo para a gente falar aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma dessas opções, né? De como escolher o seu professor. Quando você vai aprender idiomas, primeiro que você tem que estar muito confiante com quem vai te ensinar, não é? E aí tem duas opções para começar: professor nativo ou um professor não nativo. E claro, todos eles, as duas opções têm pontos positivos e negativos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Certo? Certo. Então é isso, vamos lá. Então, boa noite aí para o pessoal que está conectado assistindo a gente aqui nesse sábado à noite. Olha só. Então é o seguinte, a gente estava ao vivo lá no YouTube, né? Mas a gente teve um probleminha aí de áudio. Então, pessoal que estiver por lá, venha para cá. Quem procurou a gente lá e está entrando agora, chegando agora e procurou a gente lá, venham para cá. Buenos dias, desde a Austrália. Olha só. Ai, que lindo! Esse é Sydney. Olha, é o Sidney. Sydney, é. Ah, vamos tomar Muito cuidado bem. também para não falar espanhol, né? Porque. Ah, é verdade. Bom, então vamos lá. Eu acho que é importante a gente se apresentar um pouquinho, né? Porque a gente tem aqui a gente tem aqui pessoas que talvez conheçam só você, ou que talvez conheçam só a mim. Vai É ter gente que vai verdade. conhecer nós, que conhece a nós dois, né? Bom, Aham. então meu nome é Gustavo Henrique, eu sou professor de espanhol e sou também professor de português para estrangeiros, né? Então, como professor de português, eu sou nativo. Como professor de espanhol, eu sou o não nativo, né? E acho que seria interessante também você se apresentar, né, Romina, agora no comecinho, aí a gente começa com Ok, as então perguntas. tá. Meu nome é Romina, eu sou professora de espanhol já faz algum tempinho, desde 2007, e eu trabalho dando aulas de espanhol. Basicamente é, é isso. Eu sou nativa do espanhol, eu sou uruguaia, mas eu sou uma nativa muito mais abrasileirada. Tudo que, né, o sotaque aqui não entrega, eu acho. Muito bem. É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu vou acabar falando minha idade, eu tenho 37 anos, né? Mas eu comecei a estudar espanhol aos 13 anos, né? Então, quer dizer, já morei fora também, morei um tempo no México. Então, assim, por mais que eu não seja nativo, né, o coração é quase que nativo. É, De né? tanto tempo que eu já tenho contato com o idioma, né? Mas e aí, Romina? A pergunta que todos querem saber, né? Não vai dar essa resposta já agora, hein? Não vai Não, não. responder já. Mas a pergunta, a resposta que todos querem, nativo ou não nativo? O que que você tem a nos dizer? Quais seriam, por exemplo, Hum, vamos lá, você falou que é nativa, né? uhum. Mas como foi o seu primeiro contato com o ensino do espanhol? Como que começou tudo isso para aí a gente já ir entrando nas vantagens, desvantagens, enfim. Ok. Bom, na verdade, quando eu sempre quis ser professora, mas aí a gente Aham. ouve aquela conversa, né? De imagina, vai ser professora, né? Procura outra coisa para ganhar mais dinheiro. Então eu estive passeando aí procurando outras opções em outras áreas que garantissem que eu ganhasse um dinheirinho. Mas para muitos outros trabalhos que eu fui aí procurar, o pessoal perguntava, você fala outro idioma? Ah, eu falo espanhol, domino, né? Ok, comprovação de domínio. Eu vou procurar um curso
Porque, claro, eu vim quando eu era criança, então eu vou procurar um curso para garantir que eu sei falar o idioma. Bom, resumindo, acabei entrando numa escola para dar aulas de espanhol. E, gente, não era que era isso mesmo? Eu queria ser professora toda a vida e cheguei lá. Mas, e aí já começa, já entra acho que o primeiro ponto negativo aí do nativo, né? Ser Aham. nativo não garante que você sabe ensinar o idioma. E aí foi a primeira rasteira que eu tomei. Sabe falar? Sei. Sabe ensinar? É outra história, né? Então, É por aí. muito bem. Quais foram, assim, por exemplo, para você, quais foram as primeiras complicações, assim, que você sentiu? Quais foram as primeiras rasteiras que você Ah, sentiu? então, para você dar aula, tem que ter não somente o conhecimento do idioma em si, mas tem que saber ensinar, né? Aham, Às vezes eu brinco um pouco porque assim, a gente, você que é brasileiro, né? Você sabe falar português. A média, né? Na média, você especificamente não. Mas você sabe gramática? Sabe de verdade? Sabe para poder ensinar? Consegue seguir aí os caminhos certinhos? Sabe as regras? Conhece as estratégias para ensinar? Você domina o uso dos tempos verbais corretamente? Não sabe. Tem um desenho animado que meu filho assiste muito, e nessa história vem uma personagem que ela vem de outro país, vem da França para aprender o idioma, né? E aí ele conversa aham. com o pai da personagem principal e o pai da personagem diz: Ah, eu sou um perito em português. Aí a criancinha pergunta: então no português os verbos despectivos têm a sua primeira conjugação na primeira pessoa do singular? E aí ele: Nossa! Uau! É por aí, né? A gente sabe usar o idioma, mas a gente sabe ensinar. E é aí que entra a característica principal de um professor, né? Saber ensinar. E isso abarca, existe essa palavra em português, mas dentro dessa questão Abrange, abrange. abrange. Muitas graças. É, abrange muitos outros campos, né, de conhecimento. E essa é um desafio muito grande para quem quer ser professor também. E aí eu lembrei de uma Você- situação agora, você vê assim, qual que foi essa primeira rasteira? Se não foi na primeira, foi na segunda turma. Olha, confissões de uma professora. Se não foi na primeira, foi na segunda turma que eu tive de espanhol. Eu lembro que a secretária falou assim, consegui uma aluna para você. Uau, mais uma aluna, né? Então, o nome dela... Posso falar o nome dela? Faz muito tempo isso. Eu acho que Era sim. Ida. Vou falar, se a Ida estiver aí, ai, vai ser um prazer enorme encontrá-la. Era Ida. Uma senhorinha, professora de língua portuguesa, trabalhava numa escola estadual. Sabe como eu aprendi gramática? Graças a Ida. Porque ela pegava lá onde mais dói, né? Por quê? O Ela ficava te porquê? forçando. E ela era muito gramatical, porque ela era uma senhora que ensinava gramática na escola, ela era totalmente gramatical. Foi aí que eu aprendi Aham. gramática. Foi logo no começo, assim, então, muito obrigada, Ida, me ajudou muito. Você sabe que é interessante isso que você falou, porque assim, eu me lembro, né, quando eu estava lá pelos meus 13 anos estudando espanhol, e eu conversava muito com meu avô, e às vezes eu falava para ele, tô aprendendo tal coisa, aprendi tal coisa agora, aprendi o presente do subjuntivo e não sei o quê. E o meu avô, aos 13 anos, né, eu tinha 13 anos, e meu Uhum. avô me questionou, ele falou assim, mas e você sabe o nome dos tempos verbais em português? E eu assim, Hum, não, não sei, né? Ele falou, então, aprender espanhol vai ser muito bom para você. Você vai aprender melhor o português. E é engraçado porque assim, eu nunca, obviamente, apesar do comentário dele, né, durante a época do colégio, eu não me preocupava muito com os nomes dos tempos verbais, não, né? não se Enfim, preocupa. eu sabia que eu queria ser professor também, mas eu não sabia que eu queria ser professor de idiomas. Eu só sabia que eu queria ser professor.
E aí foi só na época da faculdade, né, do vestibular, escolher faculdade, não sei o que eu escolhi letras, e aí acabei, né, entrando aí um pouco no universo do português para estrangeiros, e aí foi quando eu comecei a dar aula de português para estrangeiros, que eu comecei a prestar mais atenção, né, no nome dos tempos verbais. Não que isso seja Uhum. extremamente importante, né? Não. Mas a gente precisa saber as regras, né? Quais são as irregularidades, como que acontece, quais são as transformações que vão ali dentro do verbo, né? Para você poder explicar para os alunos, né? Uhum. E, e é engraçado porque aí eu comecei a comparar. Aí eu lembrei do meu avô e comecei a comparar. E quando eu comecei a comparar o português com o espanhol, eu percebi que o meu português melhorou muito, assim, o meu português como professor, né? Uhum. Meu português cada vez melhorou mais, assim, né? E é engraçado isso, porque a gente não percebe, né? Não. Como nativo, né? Eu como nativo de português, eu não percebia, né? O quanto eu não conhecia a minha própria língua formalmente, né? Mas isso Estruturalmente. acontece com os nossos alunos também, né, Gustavo? Quando eles começam a Sim, entender, né, aquele estalo, aquele clique, eles começam a perceber que os pequenos equívocos do idioma em português também começam a pensar na língua, né? E exato. acho que traz muitas questões para a gente pensar e melhorar também o idioma nativo. Agora, qual que é o meu idioma nativo? Boa Tem um pergunta. conflito, eu tenho um conflito, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Olha, para mim, eu escuto você, eu não digo que você não é brasileira. Eu não, Então, para mim você fala super natural em português, né? Você chegou com pois quantos é, anos no Brasil? com seis anos. Então Com faz muito 6. tempo. Eu também, é para contar a idade? Faz muito tempo. Olha, eu já falei a minha, né? Mas acho que nem todo mundo, nem Ó, todo é a mundo mesma que a percebeu. sua, é a mesma que a sua. Quem pegou, pegou, quem não pegou, Ah, volta então pra. tá ótimo. Deixa assim mesmo. É. Uma coisa que eu percebo muito, né, no ensino do espanhol é, por exemplo, eu como professor de português para estrangeiros, obviamente eu sou de São Paulo e eu procuro ensinar a minha variante, né? Quer dizer, desculpa, eu procuro ensinar o português neutro, um português Uhum, padrão, obviamente que a partir da minha variante, que é o português de São Paulo, né? certo. Eu não consigo, o que eu quero dizer é assim, eu não consigo forçar, né, um outro sotaque, eu não consigo forçar um sotaque carioca, Não eu não dá. consigo forçar um sotaque gaúcho, né? Uhum, Eu não consigo, né? A mesma coisa se eu tiver que ensinar o português falado em Portugal e começar a usar o tu, o vós não, porque nem em Portugal não se usa, mas se eu tiver que começar a usar o tu, conjugar os verbos em tu, né? Tu fostes, tu falastes, né? Eu vou ter uma dificuldade muito grande. E uma coisa que eu percebo muito nos professores de espanhol nativos da Argentina e do Uruguai, quando estão aqui no Brasil ensinando espanhol, 99% deles evitam usar o boceu, né? Evitam usar o bos. uhum. E aí que está a questão. Aí a minha pergunta para você é essa: você usa o Boas com a sua família, né? Como é que Uso. é isso na aula? Como é que é isso na aula? Como que você conseguiu administrar isso? Porque a gente percebe, né, que os materiais não colocam, não Não, tem, né? não. Não colocam e tem um motivo para isso acontecer, né? Porque a maioria não usa o você. Com a minha família, eu vou confessar que escapa o tu, mas o contrário não acontece. Nas aulas não escapa o você. Ah, Não. Acho que é tanto tempo depois de estar mais tempo em sala de aula do que conversando com a família, para minha família é de lá, mas a gente conversar é menos do que o tempo que eu passo em aula. Eu adotei esse tu e o tu para mim é o mais comum de utilizar. E aí eu deixei o você justamente por isso, para facilitar para os meus alunos, né? Se eu falar o você o tempo, utilizar o você o tempo todo, eles não vão conseguir adquirir o tu. A conjugação muda, né? A entonação muda. Então eu tenho
eu adquiri um espanhol mais neutro. Não sei exatamente o que é o neutro. Ninguém é capaz de dizer o que é um neutro real, né? Mas é o É o mais espanhol de próximo disso. Miami. Será? Vou Tô precisar ir para brincando. Miami. Tô Assim, é o mais brincando, tô neutro brincando. possível. É, porque assim, agora o meu sotaque brasileiro, ou a minha voz real, é aquilo que eu te falei. Tem uma. Não sei exatamente se eu sou nativa ou não, mas eu sou paulista. O meu sotaque é paulista. Eu também não saberia imitar, falar como carioca. Ficaria muito duro, muito personagem, né? Ia ficar muito esquisito. Aham. E aí, na hora de ensinar, eu escolhi o tu por uma questão clara. É melhor para eu ensinar, para eles aprenderem e para eles também serem compreendidos, não importa onde forem. O você, ele é muito específico ali da região rio-platense. Então, e aí entra um ponto que pode ser negativo e pode ser positivo. Se você quer aprender espanhol para ir para a Argentina, para ir para Buenos Aires, pontualmente, se você quer ir para o Uruguai, é uma coisa assim, super específica, um professor uruguaio, um professor de Buenos Aires, ele vai ser excelente para te ajudar. Agora, você não vai pedir Exato. para um mexicano te ensinar o você. Pode? Exato. Pode. Pode, ele vai te ajudar. Mas se você quer ir lá, ó, certeiro, aí você vai no sotaque que você procura. Mas de Exato, é maneira verdade. geral, a gente ensina, né, o mais utilizado. Já É, colocamos os é, pontos aí. é engraçado isso, porque assim, eu comecei a pensar um pouco nisso quando eu fui morar no México, né? Eu me deparei numa determinada situação de um aluno que assistiu a primeira aula comigo e em um momento depois da aula, ele foi na secretaria e disse: Olha, não quero mais aula com esse professor. Ah, mas por quê? Ah, porque ele é paulista, eu quero aula com um professor carioca, Ok. né? E, e aí foi que eu parei para pensar, a primeira vez que eu parei para pensar nessa questão, né, do sotaque, né? Porque eu tive aula com professores argentinos, uruguaios, chilenos, brasileiros, enfim, bolivianos, peruanos. Eu aprendi Uhum. espanhol com muita gente, né? E, e eu nunca me preocupei muito assim, não, eu quero aprender o espanhol da Uhum. Argentina. Eu nem sabia que era diferente. Eu, como estudante, eu não sabia que era diferente. Para mim não tinha diferença. E aí, quando uma pessoa fala, não, eu quero aprender o português do Rio de Janeiro, e aí eu É fico, muito mas espera um específico. pouco, né? O português do Rio de Janeiro é diferente do português de São Paulo, né? Tem suas particularidades, tem Uhum. o seu sotaque, tem uma ou outra palavra que pode ser diferente, mas o ponto que eu quero chegar é que assim, todos nós nos entendemos, né? Todos Exato. nós nos entendemos, né? E aí foi todo um convencimento, né? Com o aluno ele acabou ficando, e, Ah, enfim, que bom. né? Ficou. Ele acabou ficando. Mas foi todo um convencimento para dizer que, olha, não, o português falado no Brasil é o mesmo português. Qualquer lugar que você for, com qualquer professor que você tiver aula, você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar do Brasil, né? Você vai, inclusive, conseguir se comunicar em Portugal, né? Vai ser mais complicado falar com alguém de Portugal, né? Mas consegue, né? Ele vai, de uma forma Consegue. ou de outra, ele consegue, né? É só acostumar ali um pouco o ouvido. Agora, obviamente, tem algumas particularidades do português de Portugal que eu não conseguiria passar para essa pessoa, né? Eu acho Que difícil aí já o. entender, às vezes, o português de Portugal. Por isso que eu, assim, há mais diferenças, muitíssimas mais diferenças entre o português de Portugal e o do Brasil, pensando no Brasil Uhum. amplo, né? Pensando lá do Nordeste até a pontinha lá do Sul. Há muito mais diferenças do que entre os países que falam espanhol. Então, para a Sim. gente ensinar espanhol é muito mais fácil do que ensinar o português, não É, é? assim, o que eu sinto, né? O que eu sinto é que existe muito realmente, eu sinto que existe muito mais unidade entre o espanhol,
né, do que com o português, né? O português do Brasil, ele realmente ele se destaca aí dos outros falares do português, né? Vai ter um certo ruído até, né, a gente conseguir gerar uma comunicação, né? Como a gente que fala português conversa com alguém de Portugal, a gente gera um pouco de ruído, né? Mesmo dentro do Brasil, a gente tem um pouco de ruído, mas é muito mais rápido, né? A comunicação é muito mais rápida do que, obviamente, uma pessoa de Portugal, né? Bom, e aí então a gente já está entrando aí você já começou a falar alguns aspectos positivos e negativos, né? Que outros aspectos positivos e negativos em relação ao nativo você conseguiria passar para a gente? É justamente isso, né, do regionalismo. Se você procura um professor específico para ir para algum país determinado, ele vai te ajudar. Mas também pode ser um ponto negativo para os professores nativos. Por quê? Se eu mantivesse minha cabecinha de uruguaia somente no meu sotaque, no meu você, né, eu poderia entrar aí num beco sem saída, né? Porque se eu insistir para o meu aluno que, olha, você não pode falar tal palavra, porque é assim que fala. Vou colocar um exemplo rápido aqui, por exemplo, eu gosto de falar frutilha. É morango, frutilha. E assim, a maioria dos países conhece como fresa. E eu vou insistir que não é fresa, que é frutilha. E eu já vi muito professor falar isso, mas não é fresa, é frutilha, né? E assim, a gente tem professor que compra briga por causa disso. Não pode, não pode. Eu acho que esse negócio de regionalismos são umas coisas assim perigosas. A gente pode ensinar? Pode. A gente pode bater o pezinho e falar que só está certo? Jamais. Exato, exato. Eu acho que, só aproveitando que você falou isso, foi muito interessante porque eu, como professor de espanhol, sendo brasileiro, e estando com outros colegas, professores de espanhol de diferentes nacionalidades, acontece muito, né, de às vezes eu falar uma coisa e alguém me corrigir e falar, não, não é assim, é de tal forma, né? E aí, por exemplo, aí começa a discussão, né, se isso aqui é um bolígrafo, se é um birome, se é uma pluma, né? Uma Eu, por lapiseira? exemplo, lapiseira, né? E às vezes uma coisa que parece que está errada, porque em uma determinada região que fala espanhol, aquilo não é usual, não é normal, não é comum, em outro país é absolutamente normal, né? E só um exemplinho rápido também, a palavra elevador, né? A gente ensina que elevador em espanhol se diz ascensor. Aí eu chego no México e lá é elevador, né? Então, se eu estou conversando com um professor nativo de espanhol, né, um falante nativo de espanhol, que é daqui da América do Sul, por exemplo, e eu falo para ele elevador, ele já me olha com cara feia, achando que eu estou falando portunhol, né? Então, É tem muito verdade, isso também. é verdade. E é legal, né? Porque mesmo, por exemplo, a gente vai viajar para outros países que falam espanhol e a gente também aprende muita coisa, né? A gente vai lá confiante do que tal coisa só tem esse nome e não é, né? Teve uma Uhum. vez que me ofereceram um jugo de tinola. O que é tinola, né? Aí o Tinola? mais legal aí o meu marido olha para mim e fala assim, você é professora de espanhol? Caracoles, né? Tinola! Ah, manda aí o suco de tinola, vamos ver o que é isso. Aí tu experimenta e fala assim, isso é maracujá? Por que não falar maracujá? Já tá, né? Tinola. Nunca me esqueci do suco de tinola. E onde que era isso? Era República Dominicana. Olha só, tinola, Tinola. gente. Tá Essa eu não vendo? sabia. Não sabia E mesmo. você sendo nativo, hein? Você sendo Tá nativa. vendo? Nem Em um país nativo que não fala tá. espanhol. Maluco, né? Mas a gente sempre aprende coisa nova. É isso aí. E aí, Que mais que a gente poderia falar aí para o pessoal sobre vantagens e desvantagens?
Vantagens e desvantagens? Eu acho que também pode acontecer de um nativo, ele chega aqui, ele estudou, ele se formou como professor, e aí ele chega aqui para dar aulas de idiomas. Só que assim, aquela formação, é aquele conhecimento de sala de aula tradicional. Uhum. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque a gente já não funciona bem no tradicional. E para aprender idiomas, os nossos alunos precisam de mais estímulo, de outras maneiras de aprender. Então, ainda mais falando de idiomas, né? A gente precisa da prática da conversação, a gente precisa. Sabe o que é importante que eu acho que para um nativo ensinar espanhol aqui no Brasil? Ele dominar o português. É maluco isso, Sério? né? Mas eu acho que é. Sabe por quê? Porque se o professor não aprender um outro idioma, ele deixa de ter determinadas ferramentas para auxiliar nesse ensino. Eu acho que ele tem que primeiro dominar o português para poder te ensinar a falar o idioma dele, para ele entender quais são as diferenças, né? Quais caminhos, quais sacadas ele pode te ensinar. Porque o nativo, ele pensa assim, tudo para ele é óbvio no idioma. Eu aprendi, Uhum. claro que é assim, é óbvio. E ele não vai entender por que você não entendeu isso que é tão óbvio para ele. Se ele não souber o seu idioma, ele não vai conseguir nem mesmo imaginar qual que é o caminho para te ensinar. Eu acho que é por aí. Isso é uma opinião minha, né? Tô só aqui imaginando. Aí a gente, aí a gente já entra na vantagem do professor brasileiro, né? Do professor Tá não vendo? nativo, porque o professor brasileiro de espanhol, né? O professor que dá aula de espanhol, ele aprendeu espanhol, né? Então, assim, ele conhece o caminho, Uhum, né? Que ele passou para aprender o idioma, ele conhece as particularidades entre o português e o espanhol, né? Então, uhum. assim, ele vai passar muito mais tempo focado nas diferenças, né? Do que no que é igual, porque o que é igual você não precisa fazer Exato. tanto esforço, né? Tanto Uhum. enfocar tanto, Tá né? vendo por que o professor E, precisa conhecer o português? né? Você tá me E ajudando a defender a minha tese, hein? não é? Mas assim, por outro lado, né? Por exemplo, eu quando ensino isso, agora eu tô confundindo tudo aqui. Eu quando ensino eu quando ensino português, né, para falantes de espanhol, eu conheço o espanhol, né? E eu sei o caminho, né? O caminho reverso também. Mas mesmo assim, eu ainda levei um tempo para entender algumas particularidades que eu nunca tinha pensado, né? Coisas que no caminho do português, no caminho de ensinar espanhol para um falante de português, o caminho reverso não é exatamente a mesma coisa, né? E tem algumas coisas aí, algumas particularidades que são diferentes. E ainda mais dependendo de onde vem, de onde é esse falante de espanhol, quando eu ensino português. Né? Ensinar português para um argentino é diferente de ensinar português para um colombiano, para um mexicano, apesar de eles serem falantes de espanhol. Porque Uhum. tem algumas coisas de estrutura que para eles é diferente, né? E acaba mudando um pouco. Agora, não sei se eu concordo muito, né? Se você precisa conhecer a língua, é importante. Eu acho que sim, realmente é muito importante, né? Por exemplo, eu também dou aula de português para falantes de japonês, coreano, chinês, né? Os asiáticos. E eu não sei falar chinês, eu não sei falar coreano, eu não sei falar japonês. Eu Mas não isso não sei dificulta como, muito mais o seu trabalho? então, Ou não? eu não sei como a gente consegue Uhum. começar, né? A gente vai e tudo. Foram raríssimas as vezes em que eu precisei fazer alguma explicação em inglês, por exemplo, né? Mas eu já tive momentos assim de eu não saber como explicar um determinado aspecto gramatical do português que o aluno já tinha me falado. Não entendi, expliquei de outra forma, não entendi, expliquei de outra forma e ele continuou Uhum. não entendendo. Até eu Se você entender, soubesse o idioma né? dele, não seria mais fácil? Exato.
Exato. E É aí, importante. conversando com outros professores, né, de português para asiáticos, que eu fui entender, né, que o ponto que eu estava explicando era justamente um aspecto é, verbal, né, do português que não existe no japonês. Então, assim, o caminho para explicar era outro, né? Uhum. Mas aí tudo bem, eu descobri esse caminho, né? Mas se eu soubesse o japonês, esse caminho teria sido muito mais rápido, né? Concordo. Né? Então Tá vendo? concordo e não concordo. É um É um concordo e não concordo, concordo. Ok. Ok, né? aqui a gente é livre para. A gente A gente consegue vai colocando os começar, pontos. mas, É. né? É. Mas Eu vou ter que ajudaria muito se levantar um você pouquinho. soubesse Exato, o exato. idioma. Muito bem, então vamos falar de ponto positivo. Eu falei vários pontos negativos do nativo, né? Acabei, É, vamos. acabei. Vamos falar os pontos positivos? Muito bem. Um nativo não vai errar na pronúncia. Bom, isso é verdade. Batata. Não vai errar na pronúncia. E a gente vê tanto professor comendo bola com pronúncia, né? E o nativo Isso é também vai ter verdade. aquele sotaque específico que você precisa, que você procura, que você prefere, porque aí também tem muito a ver com preferência, né? Com gosto. Eu sei que tem gente que não suporta o você, aquele forte do uruguacho, yo me chamo Janina. Uma coisa assim, yo me chamo Janina. Não suporta, porque eu já vi aluno meu falar assim, lá no começo, quando eu ainda tinha aquele sotaque forte, né? O natural. E ele falou, mas assim, essa professora fala assim, eu nunca ouvi ninguém falar assim. Tô chateada, vou melhorar para vocês, né? E aí eu fui pulindo, podando não, foi pulindo, né, para ficar com um sotaque mais, o mais perto disso, mais neutro possível, para que agradar a todos. Vejam só. Mas tá, pronúncia é pronúncia. Pronúncia não tem erro, né? Um nativo não erra. E o nativo também tem uma coisa muito boa, que é a intuição do idioma. Às vezes, tem o grilinho da consciência que vem e fala assim, isso não tá certo. Ele pode não saber o porquê não tá certo naquele momento específico. Mas tem alguma coisa que diz, ó, hoje mesmo aconteceu comigo, né? Eu falei, existe essa palavra em português? Já nem lembro. Exato. Agora, na nossa conversa, Era essa palavra não o existe. Abrangente, aba- abarcar. abarca. É isso, tá vendo? Abarca. Tem aquele grilinho que vem e fala assim, ó, parece que isso não funciona. Você não sabe exatamente por quê, sabe que tem alguma coisa errada. Então, essa intuição do nativo, ela ajuda bastante. Agora eu fiquei na dúvida, não existe abarcar em português? Eu vou pesquisar já já. Mania de professor, deixa eu anotar aqui Eu nos já tô, cantinhos, eu já eu vou já tô com o pesquisando. espanhol tão internalizado que, que às vezes me acontece isso. Eu fico, mas português não existe isso? Será? Existe no português, sim, tá? Existe? Olha só. Eu acho que Gente, talvez então não seja tão natural, né? não sei, mas sabe quando não soa do uso comum? Pronto, não Exato. soa como uso comum. Tem um sinal vermelho que acende lá e fala assim, olha, repensa essa frase. Exato. Essa intenção é boa. Muito bem. E aí, outro ponto positivo é que um nativo vai conseguir te passar muito bem a cultura dele. Isso é verdade. Isso é Se, verdade. na, se naquele ponto negativo eu dizer assim, olha, ele só vai te falar do que é dele, o que é dele, ele conta com bastante propriedade, né? Ele vai trazer uma bagagem cultural muito legal e a fonte Uhum. é sincera, vai estar certa. Então, Exato. acho que isso é bem legal. Sabe que eu tenho um aluninho, ele é criança ainda, e na verdade estava dando aula para ele de alfabetização. E ele mora num país que fala espanhol. Então, conversando com ele, falei, vou começar com rimas, né? Que toda vez que a gente vai aprender a ler e escrever, a gente começa com rimas. Gente, ele sabia falar português, porque a família é brasileira, mas as rimas zero, porque assim, ele não tinha, não sabia, sabe aquelas rimas de infância? Música da Uhum. pré-escola? Ele não sabia.
E olha que sorte, ainda bem que a mãe procurou alguém, né, que falasse português e espanhol para ajudá-lo. E o meu trabalho foi esse. Qual que é a vantagem aí do professor nativo? Eu sei rimas, eu sei musiquinha da escola, porque eu utilizo isso na minha casa com a minha filha e eu coloquei isso aí. E aí ele aprendeu comigo uma coisa que ele não via na escola, porque pandemia, né? Ele ficou em casa, Claro, aquela claro. história toda. Isso, olha essa bagagem cultural que importante. Alguém É, saberia chegar nesse caminho? Professor nativo, gente, tô vendendo aqui meu peixe também. exato, exato. E É, aí aí, também, desculpa. pode falar, pode falar. Não, eu me esqueci. Bom, então, Esqueci que eu ia falar. enquanto você tenta lembrar, nesse aspecto realmente eu concordo com você, porque assim, eu como brasileiro ensinando espanhol, para mim, quando eu ensinava aspectos culturais, era sempre baseado no que eu lia nos livros, né? No que estava nos livros. É. Depois que eu fui morar no México, voltei para o Brasil, voltei a dar aulas de espanhol aqui, eu percebi o quanto que eu trouxe de bagagem cultural, né, do México e o quanto que eu consigo passar isso para os alunos, né? Então, É muito assim, legal, né? você falar, por exemplo, que o que eles vão lá comer no restaurante mexicano que tem ali, não sei aonde, na Vila Olímpia, não é exatamente comida mexicana, e você explicar Uhum. por quê, né, que aquilo ali é uma comida meio texana, meio americanizada, né? É, Então, assim, eu acho que é muito importante que o professor brasileiro que ele tenha vivência fora do Brasil, né? Eu isso é acho muito que isso é uma importante. coisa muito importante, né? Obviamente que o professor brasileiro, ele sabe o caminho do idioma, ele sabe como chegar nas dúvidas que o aluno vai ter, mas ele também precisa ser muito autocrítico, né? Tanto com a pronúncia, quanto, né, essa questão cultural, eu acho que é muito importante. É importante que ele vá morar um tempo em outro lugar, que ele conheça uma outra cultura, Uhum. né, até para passar isso para os alunos. Eu vejo muito isso, por exemplo. Desculpa meus colegas do inglês que estejam assistindo aqui, né? A gente vê muito assim, por exemplo, não existe essa discussão se é nativo, se não é nativo com professores de inglês, por exemplo, né? Todo mundo tem aula com professor brasileiro e todo mundo aceita, né? E ninguém discute. Ah, é Não tem? nativo, não é nativo. Oxe, né? Às vezes, né? Às vezes, porque também tem pouquíssimos nativos de inglês aqui no Brasil dando É. aula, né? E Uhum. tem, né? Não é que não tem, Tem. tem, né? Mas a discussão e a aceitação é diferente, né? Uhum. Eu já passei por uma situação aqui no Brasil, por exemplo, de uma escola falar assim: ah, eu gostei muito de você, quando eu estava procurando emprego. Ah, gostei muito de você, mas você não é nativo, né? Eu senti um pouco de xenofobia dentro do meu próprio país, né? Eu falei assim, poxa, Curioso. né? O fato de eu ter estudado, de eu ter feito faculdade, né? Serviu para quê, né? Eu fiquei muito chateado. Vou Mas te devolver a polêmica, Gustavo. pode falar, Vou te pode falar. devolver a. Será que esse negócio de xenofobia dentro do próprio país, por que será que isso acontece agora? Pensando que todo brasileiro tem espanhol básico no currículo, né? Então, Aham. todo espanhol básico no currículo pode dar aula de espanhol? Então, aí que Então. tá, aí que tá. Por isso que a formação é muito importante, né? A formação e a vivência fora do Brasil é muito importante, né? Não, mas eu ia falar alguma coisa sobre o inglês e acabou voando Verdade. aqui. O que Mas era, você gente? sabe que naquela escola Eu já famosa vou lá, que lembrar. tem um monte de professor nativo, eu entrei lá como aluna, tá? Confissões de novo. Ah, Esses professores, eles não dominam o português. Então, se eu tiver alguma dúvida, procurar um caminho, eles não dominam o português. O que que eu faço? Eu uso espanhol. Nossa, mas o que tem de professor americano falando espanhol, meu hum, amigo,
todos eles dominam, todos, acho que passei, todos, eu passei por vários e todos eles dominam o espanhol também. Eles conseguem ajudar muito mais um aluno que fala espanhol do que o aluno que fala português. Então, acho que os brasileiros que não estão aprendendo espanhol estão começando a perder terreno aí, hein? Exato, exato. É curioso isso, né? Nossa, eu ainda Bom, não mas consegui aí lembrar. do Você lembrou o que você ia falar? não, era Eu alguma tô coisa tentando sobre lembrar. cultura. Eu fiquei pensando nisso, que era alguma coisa sobre cultura. Mas assim, cultura é uma coisa que a gente aprende, o que você falou, né? Da vivência, de visitar outro país, de ficar lá um tempo para aprender de verdade a cultura. Você tem que ir lá viver, não tem jeito. Ah, Lembrei do que ia lembrei. falar. Eu também lembrei. O que eu ia te falar é Estamos que ao eu vivo, isso descobri acontece. demais. O que eu Deixa eu até anotar lembrei antes que eu é esqueça. que, anota, sobre cultura, que é uma coisa assim muito curiosa, que depois que eu terminei o ensino médio aqui e voltei para o Uruguai, é, tem tem umas apresentações que chamam murgas. E assim, é Uhum. muito legal. Tem aquele peso político, aquela crítica, né? A música, o candombe e tudo mais. É muito legal. Mas sabe quando você ainda não tem aquele ouvido fino para entender tudo? Eu achava, tá interessante, assisti um pouquinho, tá, para mim já deu. E eu descobri este ano, batendo papo com a minha mãe, eu falei assim, gente, mas eu nunca ouvi isso. Na minha casa, isso não se ouvia quando eu era criança. Então, para mim foi muito chocante ver isso quando era adulto, você não tem mais aquela conexão, né, de nativo. Então, eu sou um pouquinho fajuta, assim, mais brasileira do que uruguaia. E aí, este ano, 2021, conversando com a minha mãe, tava ouvindo aí uma música, começa a tocar uma murga, e minha mãe disse, eu amo murga. Eu sempre amei murga. Porque eu visitava os tablados, que é o lugar onde eles se apresentam, e não sei o quê, e que ninguém me tirava de lá. Que conversa é essa? Não, porque eu amava e eu participava. Eu falei, é? Como é que a gente nunca viu uma hambúrguer em casa? Eu nunca tinha visto isso. Você tá vendo como o negócio da cultura pega forte quando você não vive? Pra mim, falta. Eu falo, a culpa é sua, isso faltou. E eu sou uma uruguaia que não toma chimarrão. Confessei. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu acho que a última vez que eu dancei lambada no Brasil foi em 1991. Mas isso é Mas você não estereotipo faz. já, né? Não dá. Então, mas você. E eu não sei dançar samba, hein? Eu julgo que eu não sei. Mas você não sabe o quanto que eu danço de samba e de lambada quando eu estou fora do Brasil. Que as pessoas me pedem, você é brasileiro, dança samba. Vamos lá, gente. É assim, ó. Até dou aula. Nossa. Mas eu lembrei do É, que eu ia comentar. Tem conta a pra ver com gente. isso de cultura e de Uhum. vivência, né? O que eu ia comentar sobre os professores de inglês, os nossos colegas professores de inglês. Eu sinto assim que existe sim realmente uma necessidade muito grande da gente, professor de idiomas, seja lá qual for o idioma que você ensina, é importante você ter uma vivência fora do Brasil, né? Porque até para você ter uma outra visão, né, de mundo, né, e poder transmitir isso para os alunos. Então, por exemplo, eu me lembro nas minhas aulas de inglês, né, que sempre assim, a lição de comida, por exemplo, era sempre hambúrguer, French fries, sempre aquelas coisas, hot dog, aquelas coisas que a gente come na praça de alimentação e que não necessariamente o americano, assim, o americano come, né, o norte-americano come, mas não é uma Uhum. coisa que ele come todos os dias e que para ele é a comida tradicional dele, né? Onde que eu quero chegar com isso? Um pouco tempo atrás, eu tive aulas com um professor canadense, eu fiz algumas aulas de inglês com um professor canadense. E aí a gente estava falando de comida e tal, e aí eu perguntei para ele, mas espera um pouquinho, qual que é a comida típica do Canadá? E ele começou a falar, obviamente me deu uma água na boca, aquela coisa, ele começou a falar assim, uma saudade do país dele, da comida dele. E Uhum. assim, se eu falar para você é uma coisa absolutamente que não tem nada a ver com os livros didáticos, e eu nunca vi aquela comida nos livros didáticos de inglês, né?
E aí A entra mesma coisa. outro fator que a gente trabalha, usa muito também nas nossas aulas, é aquele da emoção, né? Ele falou com Exato. tanta emoção, ele falou com gosto, com saudade, aquilo fica, né? Você registra melhor aquilo, não Lembrei é? o nome. O nome do prato era poutine. E do que Poutine. é? Ah, depois você me conta do que é feito, só pra gente não sair Depois eu muito do conto, assunto. depois eu conto. Tá. Depois eu conto. Mas e aí onde que eu quero chegar com essa discussão, né? Que às vezes a gente, por exemplo, eu já vi em aulas de espanhol, em material de espanhol, eu vou continuar na comida. Na aula de comida, gente, vamos lá, vocês vão para o restaurante, as expressões que vocês podem usar são essas, ok, beleza. Aí vamos lá para a carta, né? Para o menu. Uhum. Só comida que a gente conhece. Lasanha, cannelloni, merluça alla plancha, né? E assim, Sempre essa você ir não é para a outro comida país e pedir típica. uma comida diferente, né? Exato, né? Então, assim, eu acho muito importante, né, essa vivência fora, até também a pesquisa, né? Pesquisar o que se É, come naquele lugar, o que se faz, como é que é, né? Vou levar um menu verdadeiro para os meus alunos, né? Olha, é isso que eles comem. Obviamente, por exemplo, eu não consigo dizer o que se come no Peru, né? Eu não sei porque eu nunca estive no Peru. Mas eu consigo falar, olha, se você for para o México, você vai pedir isso, isso, é, isso, isso. é verdade. Isso pesa muito, né? A gente consegue transmitir com verdade, com propriedade, com firmeza. Você sabe o que é, você, né? Aquela parte da Exato. concretude da informação. Tem um peso muito importante, realmente. Romina, a gente já está nos minutos finais aqui. Eu É, acho que a gente poderia começar a abrir para perguntas. O que que você acha? eu acho. Pode Gente, ser? você, Então vamos lá, por pessoal. favor. Quem tiver perguntas aí, eu já vi bastante comentários de vocês. Eu estou mexendo aqui no celular, pode ser que ele caia a qualquer momento. Uhum. Eu vi o pessoal os ex-alunos ou atuais alunos da Romina elogiando, os meus alunos, ex-alunos me elogiando também. Obrigado, um abraço para todo mundo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, Manda pra gente. manda para a gente que daqui a pouquinho a gente já. É, porque a gente tem um O limite de YouTube tempo. não, é exato. O Insta fecha a gente, É, né? não queremos sair Olha sem lá, nossa agradecer. amiga. Deixa eu ler o comentário da nossa amiga Joyce. Ela diz assim: verdade, no começo de minha carreira, a Joyce é professora de inglês. Sinto que faltava essa vivência. Hoje me sinto mais preparada para falar sobre cultura. Muito bem. É Muito verdade, bem, quando a gente Joyce. não tem muito conhecimento, a gente fica com medo também de falar, né? Ai, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não domino? A gente fica um pouquinho é, receoso, né? Esses profs aí arrasam. Obrigado, Gustavo. Um abraço para você. Muitas graças. Muito bem. Ó, Bom, entrou se uma alguém tiver pergunta alguma aqui. pergunta. Ah, entrou? Entrou, olha, a Galeria de Arte está perguntando qual o melhor método para praticar o meu espanhol sendo brasileira. Boa pergunta. Hum. É que quando a gente fala de método é um pouquinho complicado, né? Acho que a gente pode fazer uma live para falar de método, né? Eu acho que eu posso aproveitar essa pergunta dela para fazer um comentário. Tá. Eu acho que uma coisa que eu acho que é até uma vantagem do professor brasileiro. O professor brasileiro conhece a maneira como os brasileiros aprendem. O professor brasileiro, ele sabe a maneira como os alunos brasileiros gostam de estudar, né? Então, ele consegue preparar uma aula, né, que ele chega lá no coração do aluno brasileiro. Isso não quer dizer que o professor estrangeiro não consiga, né? Principalmente os professores que já estão há bastante tempo no Brasil, né? Mas, por exemplo, eu, como professor de português para os asiáticos, eu também levei muita rasteira no começo, né? Porque eu fui com o jeitão brasileiro de ensinar, com o jeitão Uhum. brasileiro de passar conhecimento, e o jeito deles de aprender é outro, né? Se o professor não tem essa percepção, né?
Então, acho que assim, a melhor metodologia para o aluno encontrar um professor que ensine do jeito que ele gosta de aprender. Eu acho que é essa a melhor metodologia. Cada um vai ter o seu professor particular e personalizado. É verdade. Acho que tem muitos pontos que você tem que observar quando você vai escolher seu professor. Ser nativo ou não, não é exatamente o ponto mais importante. Tem outros. Tem o conhecimento dele. Conhecimento acadêmico é legal? É legal. Mas ele também não precisa ser mestre, né? Ele tem Exato. que saber como ensinar, ele tem que ter didática, ele tem que ser uma pessoa curiosa, ele precisa se preocupar em sempre aprender, porque tudo muda muito rápido, né? A experiência que você comentou é muito importante. O professor tem que ter carisma, né? Porque se o professor não é, ele não é agradável para você, se ele não é, tem aquele jeitinho, sabe? Aquela expressão brasileira maravilhosa, quando o santo bate, né? Não vai rolar, não vai rolar. Exato. Tem aquela coisa não é química, não é exatamente, eu acho que não sei se tem alguma expressão melhor que essa em português. Você tem que se dar bem, você tem que confiar. Eu acho que no espanhol tem uma palavra boa para isso, coraçonada. Uma Não coraçonada, sei. tem que sentir o coração bater. Né, olha que bonito. Né, o coração tem que dizer, essa pessoa, e assim, quando você encontrar o seu professor, vista a camisa de aluno. Você é aluno. Você tem que se entregar, você tem que confiar, porque você já escolheu ele. Você tem que confiar no método e no processo e no tempo que ele vai te dizer. Você precisa mais tempo aqui, vamos apertar mais aqui, vamos, né? Que tem aluno que depois fica, ai, né, não quer avançar, tá com medo de chegar lá, né? Vai que você Exato. consegue. Você tem que ter um professor que também te ajude, que te empurre, que fale assim, olha, você consegue, força, vai lá, empurra. Né? Você tem que ter química, não sei, outra expressão, coraçonada, né? Eu me Você tem que lembrei de acreditar no seu uma, professor. eu me lembrei de uma música da Shakira. Por isso que eu Ai, falei Deus mío, coraçonada. a la Una coraçonada. corazonada me dice que sim. Ai, ai, ai. Deus mío. Romina, a gente tem uma pergunta aqui da Manda. Verônica. Ela pergunta o seguinte, ela está perguntando para você, você sente que o mercado dá preferência para professores nativos do espanhol? Não, eu acho que o mercado dá preferência para aqueles que se destacam. Então, Legal. eu sei quem é a Verônica, eu conheço a Verônica. Quem ganha destaque? Quem domina? Quem vai conseguir se defender de todas as maneiras? Às vezes não é aquele conhecimento acadêmico, mas é alguém, por exemplo, se for um professor nativo, é alguém que aprendeu. Gente, eu conheço professores brasileiros que eles têm pronúncia maravilhosa, sabe? Que falam como nativos. Você olha assim e fala assim, caramba, você tem certeza que você não é nativa? Porque a pronúncia é muito boa. O Gustavo mesmo, o Gustavo tem a musicalidade de um mexicano, gente. Que é isso? Dá até... Ele é mais mexicano do que Ai, eu não sou é, uruguaia? Não ai, dá, não é né? certo. E aí a gente vai, né? Então o mercado, ele é um professor que é bom, que se garante, que ensina bem, que entrega resultado, né? Que passa confiança. Esse professor ele vai ter sempre trabalho, sempre vai ter aluno, vai ter gente procurando porque acredita no seu potencial, acredita no seu trabalho. Eu acho que é por aí. E realmente eu não vejo tanta diferença entre nativo ou não, porque se você for reparar tudo que a gente conversou, um professor nativo, eu acho que ele tem muito mais pontos negativos do que um professor brasileiro. Desculpa. Você acha? Poxa vida. Eu É que não o sei, professor. assim, eu como brasileiro, professor de espanhol, eu sinto que eu tenho a síndrome do vira-lata, né? Eu, E eu tenho a eu me, síndrome do eu... impostor, que eu não tô nem pro lado nem pro outro. Eu acho que a pior característica, acho que a que vai encerrar muito dos aspectos que nós conversamos hoje é o ego, É o ego, né? verdade. É o ego. E assim, é uma doença que vai bater em qualquer profissional, tá bom? Então não chorem, professores, vai bater em todo mundo.
o eu sei, eu não estou aberto à sua opinião, o que o outro está falando, tá bom, vou considerar, mas ignora. Não, então, eu acho que o ego é o que vai ser assim, o ponto alto para você ficar atento para escolher o seu professor. Isso é verdade. Nossa, Aquela coisa, eu sei tudo, né? eu sei tudo, né? Você sabe que eu me lembrei agora de uma aluna, ela era falante de espanhol, mexicana, e ela falava tão bem o português, mas ela tinha um português tão lindo, assim, que eu olhava para ela e falava assim, gente, é uma brasileira falando. E eu uma Eu vez falei sei muito para bem. ela, né? Uma vez eu falei para ela, você não tem vontade de dar aula de português? Nossa, você ia ser uma professora incrível. Uhum. E ela era super simpática, carismática e tal. E ela assim, ah, não, mas o mesmo discurso da minha síndrome, né? Ah, não, mas eu não sou nativa, né? Acho que não vai ser. Mas Bem, você tem vontade de dar aula de português? Ah, eu acho que sim. Eu falei, então eu acredito em você. Vai dar aula que você vai ser uma excelente professora. Você vai ser até melhor do que eu. é, E você e sabe o que é engraçado? Pode falar, pode falar. não, voltando naquele ponto que você comentou, assim, o professor brasileiro que aprendeu o espanhol, gente, ele fez todo o percurso, ele foi usando termos que estão aí, né, aparecendo muito na internet, do zero à fluência total. Então, Exato, gente, isso tem muito mérito. Eles não sabiam nada e aprenderam, né? E assim, se continuar nessa crescente de aprender, mais mérito ainda. Eu quero exato, estudar com essa exato. pessoa. Ele não sabia e agora sabe. Ele é professor, um professor brasileiro que aprendeu espanhol, ele tem um mérito que aprendeu mesmo, ele fez todo o caminho, ele sabe mais ou menos por onde vai o negócio, como ele vai te ajudar a falar. E ele é modelo, gente. Ele serve de modelo, é Exato. inspiração pura. Tô puxando a sardinha pros nativos, pros brasileiros? Você sabe que outro dia, que eu ia comentar o seguinte, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, chileno, e ele olhou para mim e falou assim, ai, Gustavo, você fala tão bonito, você fala melhor do que eu. Aí eu assim, como assim? Você é Como nativo? assim? Não, mas é que eu falo de qualquer jeito, você usa as regras, você fala. Eu até fico com vergonha de falar com você. Olha só. Aí, mal ele sabe que eu também, né? Eu, quando estou conversando com um nativo, eu fico assim, procurando, né, não errar, falar, né, me policiando o máximo que eu posso, enfim. A gente Eu fica acho com que a medo. gente, a gente pode ir terminando, mas o Fernando pediu para a gente fazer um trava-línguas de espanhol aqui. Duelo Ai, de Deus me livre. trava-línguas. Essa é boa. E aí, topa? Ai, meu Deus, qual que eu vou fazer? Nunca, Vamos assim, deu fazer branco. do El Perro de San Roque, pode ser? El perro Você de lembra San esse? Roque no tiene rabo por... Dale tú y yo te... Vamos, Dale. a ver. El perro de San Roque no tiene rabo porque el carretero Ramón Ramiro Ramírez con la rara rueda de su carro se lo ha arrancado. Dios mío. Ya me olvidé desde el inicio. El perro de San Roque. No. Mas essa você não sabe de cor, mas fala alguma que você sabe de cor. Ay, no sé, la jarra roja con jugo de naranja, no vale. La raja, já errei. Una jarra roja con jugo de naranja. Eso es Una, fácil. ra, No, jarra. una jarra roja con jugo de naranja. Ahí Muy me buena. pegou. Eso está linda Ahí porque me J y pegou. R, no solo R. J y R. Una jarra Aí, roja con jugo de naranja. aí, Eso es como dizem fácil. os chilenos, me cachaste. Você me pegou. Dios mío. Ai, ai. Bom, Então gente, acho que é vamos, isso, vamos né? encerrar por causa do tempo. Eu não quero ser derrubada aqui. Pronto, Enfim, me olha, a gente derrubei. colocou vários pontos positivos, negativos, e aí acho que aí dá para cada um perceber, estudar, avaliar. Se você puder escolher seu professor, pense nesses pontos, né? É lógico, não existe um melhor. Vai ser um melhor para cada um, que serve para mim hoje, talvez amanhã seja outro. Vai depender aí do seu objetivo, né?
Mas só cuidado com alguns detalhes. Então, o ego do professor, é aquele que diz que é muito fácil aprender um idioma, porque não é assim tão fácil. Ou aquele que diz que é muito difícil, que você tem que, né? Você tem que dedicar, você tem que se dedicar, mas não é tão difícil assim também, né? Cuidado com professores que se equivocam em coisas básicas. Sabe aquele professor que cobra de você uma coisa que ele falha? Acho que Exato. tem que ter muita atenção também. E se você puder contrate professor particular, com certeza tem muita gente legal trabalhando fora dessas escolas tradicionais. Gente que está desenvolvendo um trabalho incrível e que faz tudo com muito amor, muito carinho, muito cuidado, porque tá dando a cara aí, né? A tapa diretamente. Exato. Acho que é por aí. E cuidado com aquele professor que diz que já formou mais de 1.000 alunos. Tá cheio disso na internet, né? Se O meu tem, é uma método é briga. revolucionário. Eu já formei mais de 1.000 pessoas em todo o país, em todo Tá o de mundo. parabéns. Se formou 1.000 alunos no último ano, nossa, tá de parabéns, viu? Novamente, é aquela briga dos egos, né? Então, cuidado Exato, com isso também. E aí, deixa eu falar só mais exato. uma coisa antes que eu me esqueça. É, nós vamos disponibilizar aí um mapa mental com como se fosse um resumo de tudo isso que a gente comentou agora. Vou sentar, analisar, vamos desenhar um mapa mental bem bacana. Se você quiser receber esse material, manda uma mensagem no direct para mim, com seu e-mail, e aí a partir de segunda, terça-feira, mais tardar, a gente começa a enviar esse mapa mental, um resuminho de com um geral aí, de tudo que a gente conversou hoje. A gente podia conversar muito mais tempo, mas o Instagram vai Ah, sim, derrubar a com gente. certeza. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser receber esse mapa mental com dicas de como escolher o seu professor de idiomas, manda o seu e-mail no direct da Romina, que nos próximos dias ela manda para vocês. A gente manda para vocês também. É isso Tá aí. legal? Então é isso. Agradecemos a todos. Obrigado, Romina, pela sua presença, Eu paciência que e agradeço, foi audiência. muito legal. Agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência. Quem ficou aqui até o final, muitíssimo obrigado a Muito todos. obrigada. Obrigado pela presença, pela paciência, pela audiência. Nos encontraremos a qualquer momento com mais notícias e informações sobre esse assunto. É isso aí, obrigada, gente. Um bom descanso para vocês. Nos Até mais, vemos! gente. Nos Hasta vemos. luego. Buen fin de. Enfim, tchau, tchau. Hasta luego. Cerramos.